Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa série de validação de exploits. Aqui é o Wise e hoje vamos analisar uma vulnerabilidade de Directory Transversion num firmware da D-Link DAP1620A1 na versão 1.01. Partiu começar o vídeo? Vamos lá! Tudo bem pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui no ExploitDB. Aqui é a página mesmo que eu sempre trago para a gente dar uma olhadinha como que funciona o exploit, como que o exploit foi publicado. Não é um exploit verificado, então é realmente o tema aqui do nosso vídeo. O autor publicou então aqui o exploit para o D-Link DAP1620A1 versão 1.01 e é um Directory Transversal. Então basicamente a gente consegue, passando um path, o famoso ponto barra, ler ou obter o conteúdo de um arquivo. Aqui, por exemplo, ele está retornando o etc passwd. E como podemos dar uma olhada aqui no exploit, é basicamente um post para esse apply.cgi, que pode retornar aqui o conteúdo então do HTML response page. Legal. Aqui no meu ambiente, como vocês podem estar dando uma olhada, eu estou usando um AtifiOS virtualizado pelo VirtualBox, então ele está rodando aqui na minha máquina. Eu basicamente subi o firmware aqui e nesse momento eu tenho que mandar um greets para o Crash. Ele novamente deu uma ajuda muito forte. Um greets para todos vocês também que assistem nosso vídeo aqui, suporta a gente. E aqui está o firmware rodando. Só abrir a página dele, eu nem cliquei no final aqui do wizard, está tudo rodando. Só para a gente realmente abrir o exploit e ver como que ele funciona, tá? No ambiente aqui eu estou com o burp. Então o burp é funcionando como proxy, pode ver aqui ele mapeando as requisições, ele já está funcionando, né? E como que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o repeater já com o target para o nosso IoT que está aqui sendo emulado. Eu vou copiar, basicamente copiar e colar esse post. Nada demais, nada muito diferente disso. Vou colar. Bom, aqui tem algumas informações de referer do próprio autor. Eu não vou mudar nada. Vamos executar primeiramente o exploit como ele está. E também não vou nem mudar o que ele está trazendo. Para ele trazer o etc passwd, caso seja executado com sucesso. Então, send. Olha aqui, ele trouxe então o conteúdo do etc passwd certinho, sem nenhum problema. Esse exploit realmente está funcionando. Podemos trazer outros arquivos. Vamos dar o exemplo aqui do Shadow. Também ele traz. E toda vez que esse firmware sobe, ele sobe criando um password temporário, porque imagina que você trouxe o router, instalou na sua casa, instalou na sua empresa e você precisa de um password para você acessar. Esse password fica em TMP. Aqui está o password, a password padrão, password de fábrica. E bem estranho, se você der uma olhada aqui, ele parece um Base64. Vamos dar uma olhada nele. Ops, eu copiei errado. O burp ele já tem uma mão na roda aqui, ele pode ajudar a gente. Send decoder. Vamos fazer o decoder como Base64. E muito bem. Então, o Path Transversion é uma vulnerabilidade bem séria do firmware. E como você pode ver, não só a gente consegue passwd, arquivos de sistema, mas também arquivos próprios da aplicação, que pode levar aqui
a invasões, a explorações mais sérias do que apenas visualizar o arquivo mesmo, né? Nesse caso, nós teríamos acesso ao admin do roteador. Legal, pessoal? Agradeço aí a força. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, manda aquele like, se inscreve no canal e até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau!